nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje celebramos a memória de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A multidão se apertava ao lado de Jesus, ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Deus fala. Sim, nós cremos que Deus fala, do jeito dele, mas fala. As pessoas estavam alvoroçadas ao redor de Jesus para escutar uma palavra que não fosse a palavra de um ser humano, mas a palavra de Deus. O ser humano pode falar, a palavra de Deus pode. Se disser aquilo que nós sabemos que vem de Deus, nós podemos falar a palavra de Deus. Penso eu estar aqui falando não a minha palavra, a minha opinião, mas a palavra de Deus. Pelo menos é isso que eu procuro. É essa que é a minha missão, baseada exatamente naquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa de ser dele porque foi dita por um ser humano. Continua sendo palavra de Deus. E a multidão se apertava ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Porque nós não precisamos, para sobreviver, para viver, para ser felizes, apenas conhecer a palavra humana, apenas aquilo que o ser humano descobriu, aquilo que aprendeu a fazer, aquilo que criou. Mas para vivermos bem é necessário que tenhamos a palavra de Deus. Por isso, de fato, nós nos apertamos para ouvir a palavra de Deus. É isso que explica que em toda a história da humanidade, inclusive nos nossos tempos, tão tomados pela tecnologia, as pessoas acorram com tanto desejo, com tanta força, às vezes com tanto sacrifício para a religião. Porque sentem necessidade da palavra de Deus.
Não basta para nós a palavra deste mundo, o que não quer dizer que em qualquer lugar a gente encontre a palavra de Deus. Muitas vezes, até em nome de Deus, encontramos uma palavra que não tem nada a ver com Deus, que diz respeito a tudo que Deus não deseja do ser humano. Essa é outra história. É preciso ter discernimento sobre a palavra de Deus. Mas as pessoas daquela época iam atrás de Jesus porque viam nele um porta-voz de Deus, um profeta, alguém que profere, alguém que fala as palavras de Deus. Jesus, então, vendo duas barcas, entra numa delas, na barca de Simão. Jesus, que é um interlocutor da humanidade para proferir a palavra de Deus, entra na história ou nas posses, na propriedade de um ser humano, Simão. Faz uso dela, diz o texto. Ele, então, da barca, pediu que se afastasse, da barca ensinava as multidões. Esta é uma primeira parte do Evangelho. Jesus profere a palavra de Deus, as pessoas acorrem alviçarosamente atrás da palavra de Deus pronunciada por Jesus. E Jesus, então, profere a palavra de Deus da barca de uma pessoa, da vida de uma pessoa. Na segunda parte, ele se afasta e aí então ele diz para que eles voltem a pescar, que lancem as redes novamente. A palavra de Pedro diz assim: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. O trabalho humano não é garantia de sucesso. Tem um salmo que diz que de nada adianta os construtores trabalharem se Deus não construir a casa. De nada adianta o nosso madrugar se não for Deus a conceder aquilo que nos faz madrugar. Então o trabalho não é garantia de sucesso. E isso é o que Pedro diz. Trabalhamos e não conseguimos nada. E não pescamos. Aliás, pescar não é propriamente uma atividade que seja revestida sempre de sucesso. Uma pessoa diz que vai pescar. Pode passar horas tentando pescar. E ela disse que foi pescar. Eu estava pescando, mas não trouxe peixe nenhum. Pescar é uma atividade que mostra o esforço do ser humano. Mas colher peixes não depende da pessoa que está trabalhando. Nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção, a tua palavra vou lançar as redes. A mesma palavra que era tão procurada pelas pessoas que se amontoavam ao lado de Jesus e que ele não negou de conferir depois que entrou na barca, a mesma palavra, agora ela não apenas serve para ensinar, mas ela serve para realizar, para transformar a vida. Trabalhar a noite inteira e não pescar nada, mas em atenção à tua palavra lançamos a rede. Aqui há um contraste entre o trabalho humano e a palavra de Deus. O trabalho humano da noite inteira pode não conferir nada. Uma palavra obedecida, pronunciada por Deus, pode produzir os frutos da pesca. E é o que acontece. Depois Simão se atira aos pés de Jesus, porque é tomado de espanto. E curiosamente diz a ele: afasta-te de mim, porque sou um pecador. É tão interessante porque é esse mesmo Pedro que depois, junto com Tiago e João, na montanha da transfiguração, vai dizer a Jesus: é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, e aqui ele diz para Jesus se afastar. Pois é, esta é a atitude de quem verdadeiramente está tomado de espanto, diz o texto também, Tiago e João, tomados de espanto, sem palavras. Aquele cálculo humano que ele faz lá na montanha, vamos ficar por aqui mesmo, não acontece aqui. Poderia esta pesca maravilhosa que provocou espanto ter provocado neles a ganância? Poxa, fica aqui com a gente que nós vamos pescar
sem dificuldade. O Senhor diz para a gente onde atirar as redes. A palavra humana aqui não tem lugar. Esta palavra dele vem do espanto de quem está verdadeiramente diante da palavra de Deus, a palavra que ensina e que realiza. E é esta palavra que causa tamanho espanto, que deixa como que desarmados totalmente todos aqueles que ouviram a palavra, que viram, que experimentaram, é que produz o efeito de transformar a vida deles também. Jesus entrou na barca de Simão, mas não foi na barca. Jesus entrou no coração de Simão. E tendo causado esse espanto, agora a barca não é de Simão mais, ele largou a barca lá. Aquilo que aparentemente serviu para Jesus, porque ele precisou, agora não serve mais nem para os pescadores. Agora serve para eles apenas a palavra desse mestre que agora eles vão seguir. A história da relação com Jesus como profeta, que transmite a palavra que ensina e palavra que realiza, se atingir o fundo do nosso coração, a nossa pequena barca, onde tantas vezes nós trabalhamos e não pegamos nada, causará também esses frutos abundantes e nos dá a coragem de escolhermos a sua palavra ao nosso trabalho, de preferirmos o seu seguimento aos nossos próprios planos. Rezemos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.